Olá, pessoal! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu estou passando por alguns problemas técnicos e estou sem equipamento para gravar. Portanto, eu fiz essa aula no formato de Zoom e gravei, né, ela, e vou passar o conteúdo para vocês. Bem, hoje a gente vai falar sobre figurino e maquiagem. Desde muito tempo, os seres humanos se vestem para criar um personagem, né? Lá, desde os rituais pré-históricos, com a utilização de pele e máscaras para incorporar a força dos animais, os seres humanos já se utilizavam de elementos externos para compor ali um personagem, referente a determinada época, né? Nesse conceito de pré-história, tinha muito a ver com a relação dos rituais, que tinha uma relação também com religião, não religião, mas espiritualidade. Já em outros períodos da história, os figurinos foram se adequando de acordo com o conceito e o contexto das peças. Por exemplo, uma peça apresentada na época do Renascimento, normalmente eles vão utilizar vestimentas e figurinos referentes a esse tempo, com grandes vestidos, roupas mais pomposas. Mas se a gente pega uma peça da nossa época, que quer representar um outro período histórico lá do passado, a gente também vai ver isso representado, né? Então, de certa forma, o figurino e a maquiagem, eles vão passar muitas informações para o espectador. A partir do figurino, a gente pode entender em que contexto o personagem vive, em que época, a gente pode entender aspectos de sua personalidade, a gente pode entender um pouco sobre quem é esse personagem, né? Ali naquele contexto de peça. E a maquiagem também, a maquiagem ela vai auxiliar na expressividade do ator. Então ela pode transformar completamente o rosto do ator, trazendo diferentes nuances, né, como diferenças de humor ou diferentes características físicas, né? Então eu posso deixar o meu rosto mais quadrado com a maquiagem. Se eu quero fazer um animal, posso pintar aqui e aqui, representar um animal através da maquiagem. Então eles de certa forma o figurino e a maquiagem, eles auxiliam no processo de representação daquilo que se quer passar para o espectador. Para a criação e escolha do figurino, é necessário ter um estudo da peça, né? De que tipo de peça se trata, tem que estudar cada personagem para entender qual é a sua função em cena, como é que é a sua personalidade, qual é o seu relacionamento com as outras personagens. A gente vê aqui alguns elementos, esses dois elementos, como auxiliadores do processo de encenação. Então, eles vão auxiliar na interpretação do ator em cena e também vão auxiliar para passar símbolos e comunicar, né, com o espectador o que aquela peça é, quem é aquele personagem, o que ele faz, o que ele sente. Então, tudo isso vai estar intrínseco, vai estar interligado, tanto o figurino como a maquiagem, eles estão interligados com também iluminação, cenografia, tudo isso é criado conjuntamente para criar uma, de certa forma, a essência da obra que se quer passar. Muitas apresentações também escolhem usar o figurino preto, porque ele é considerado um figurino neutro, né? Então ele traz uma neutralidade para a cena. Quando todos os personagens estão vestindo preto, mas eles não têm signos, símbolos que identificam quem eles são. A gente vai identificar isso através da expressão vocal, expressão corporal, através das falas, através de outras linguagens, né? Então, é uma escolha cênica também usar figurinos neutros. Eles também passam uma mensagem, que essa mensagem é a de neutralidade dos personagens ali. E a maquiagem também pode ser feita de forma neutra, utilizando de elementos que deixem o rosto sem muita expressividade. Ou também pode ser, de uma certa forma, over, né? Que é colocar bastante maquiagem para deixar o aspecto dramático no personagem, no ator. No experimento Água, por exemplo, a gente se utilizou de maquiagens que tinham relação com a criação cênica, né, do espetáculo. Então, por exemplo, a tonalidade azul foi muito utilizada, a atividade dos elementos da natureza, as cores dos elementos da natureza. Então, pode-se ver também que se utilizou muito de ondas, né, para simbolizar essa coisa do rio, da água. E a questão dos figurinos, além
além da escolha de utilizar o figurino preto, da linguagem neutra, né, foi utilizado também tecidos, que foi elementos que foi construindo o figurino. Então, em determinado momento, uma das personagens da cena, ela tá com vários tecidos amarrados, formando uma grande saia, e os outros personagens interagem com esse tecido, interagem com o figurino da atriz. Então, ali a gente pode ver que o figurino não necessariamente é só a roupa, né? Ele pode ser construído de outros elementos ali que vai compor aquela linguagem. Então, ali a gente vê que os tecidos tiveram uma função fundamental, que ele representava tanto a suavidade dos movimentos, né, da atriz, através da dança que acontece ali em determinado momento, mas também ela representa a água, né, representa esse elemento fluido da natureza. Então, basicamente é isso, gente. Como exercício, eu gosto muito de experimentar figurinos com aquilo que eu tenho em casa. Então, eu pego vários elementos e vou construindo personagens a partir desses elementos. Então, por exemplo, esse tecido preto aqui, ele pode simbolizar muitas coisas. Por exemplo, se eu coloco ele dessa forma, ele transmite determinada linguagem. Se eu coloco ele desta forma, ele já transmite uma outra linguagem. Então, a gente pode utilizar elementos de muitas formas diferentes, né? Eles podem, eles passam uma mensagem, então eles vão dizer muito acerca do personagem, de onde ele vive, quem ele é. Vocês conseguem perceber, identificar?